E o balão fica dentro do organismo mais ou menos por 4 meses. Exatamente. Antes de ser expelido. Ou seja, doutora Mônica, vamos passar então para a questão da saúde mental, da questão psicológica. Eu imagino que antes de se fazer esse procedimento, durante esse procedimento, mas sobretudo depois desses 4 meses, quando o paciente não tem mais esse balão dentro do organismo, o acompanhamento psicológico seja fundamental, né? Sim, com certeza. Eu estava acompanhando o que o doutor Sérgio estava, como ele estava falando, e eu já estava ali trazendo para a saúde mental, né? Ele está resolvendo um problema físico do paciente dele, né? Então, esse paciente, quando ele chega no consultório, ou antes ou depois, né? Que geralmente os médicos que fazem esse tipo de tratamento, eles encaminham para psicoterapia exatamente para eles poderem tratar esse paciente fisicamente. Porém, que eu digo que geralmente esses pacientes, eles têm algum tipo de transtorno, ansiedade mental, né? E aí, o doutor Sérgio resolveu o problema do paciente, fisicamente emagreceu, bacana, mas e aí, geralmente, esse sintoma, ele desloca. O seu paciente, ele não vai mais ter a fome, ele não vai mais precisar saciar a fome, né? Então, aonde que entra o nosso trabalho? Na psicologia e na psicanálise. Entra exatamente para verificar aonde que esse sintoma para onde ele foi deslocado, né? Na verdade, o nosso trabalho é entender da onde vem e para onde ele foi deslocado, sabendo que ele fez essa cirurgia. Então, a partir daí que começa a funcionar o trabalho da saúde mental. Para onde geralmente, eu sei que cada caso é um caso, mas para onde geralmente essa questão é deslocada, doutora? Geralmente para algum tipo de, nós chamamos de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é uma compulsão, né? A pessoa, ela com a ansiedade ou um sintoma da depressão, ela busca o alimento, que o alimento é o afeto, né? Então, a pessoa, é o afeto no sentido, sempre que a pessoa vai comer, é uma reunião de família, ou vai tomar um café, é para conversar. Então, geralmente, elas se reúnem com a comida para isso, né? Para saciar ali, ou para sentir algo com pessoas ao lado. Então, geralmente se desloca para outra compulsão, né? Geralmente a pessoa ou rói unha, ou ela... O álcool é uma possibilidade? Sim, na verdade a droga, o álcool, né, a droga, ela não está relacionada a uma compulsão, né, nesse caso alimentar. O álcool, ele está relacionado a um outro tipo de compulsão que na verdade é um transtorno que a pessoa tem e ela vai desenvolver também através do álcool, né? Aí já não seria o caso da pessoa deixar de comer para beber ou usar droga, não tem nenhuma relação. Sim. E aí falaram, acho que algumas pessoas falaram do quebra-cabeça. Eu falei, o quebra-cabeça. E foi nele que eu fui. Eu falei assim, bom, vamos começar com um que vai ser mais fácil. É um lê do engano, na verdade, mas enfim, depois se vocês quiserem eu conto, porque o quebra-cabeça tá ali. Na verdade, assim, no sentido de ser prazeroso para você, né? Como você falou, cozinhar é uma coisa que te traz prazer, né? Então, cozinhar para você pode virar um hobby, né? Porque ali você transforma. A comida é isso. Quando você está cozinhando, você transforma o alimento, né? Exato, exato. E o desafio de daqui a pouco você vai procurar fazer algo que não te irrite e não te traga alguma certa cobrança também, porque aí você pode pressupor, né, que você tem que aprender uma coisa nova, por exemplo. 90% dos trabalhadores brasileiros já sentiram algum nível de estresse no trabalho. Além disso, cerca de 1/3 deles acha que trabalha mais e ganha um salário menor do que deveria. O levantamento é de uma consultoria especializada em gestão de recursos humanos. No total, foram ouvidos 650 trabalhadores. Desses, 9 em cada 10 disseram ter algum nível de estresse com o seu trabalho. Para 30% dos empregados, o volume de serviço aumentou, enquanto 33% consideram que a questão salarial teve uma piora significativa.
As empresas, elas podem dar mais qualidade de vida, dar mais tempo, né, para o empregado, ele ter tempo para se cuidar, para fazer alguma coisa e sair daquele momento ali de estresse, porque o excesso e o número exacerbado de tempos de trabalho é que faz com que a pessoa ela entre ali naquele quadro. Por isso é tão importante repensar o ambiente de trabalho e dar mais atenção à saúde dos empregados. Até porque ter um quadro com funcionários sobrecarregados não é um bom negócio. De acordo com um levantamento, 50% dos trabalhadores sentiram a produtividade cair pela metade, na maioria dos dias, por causa de questões relacionadas à saúde mental. Para os pesquisadores, uma das soluções para este problema está no calendário, a chamada Semana de 4 Dias. É o que faz esta empresa de tecnologia, que viu a produtividade crescer 23% depois da implementação do modelo de trabalho. A gente entende que um modelo de 4 dias ele consegue proporcionar um melhor ambiente de trabalho, né? A pessoa consegue lidar um pouco melhor com essa questão da saúde mental física também, além da qualidade de vida. Iniciativa aprovada pelo Luiz Felipe, que usa o seu dia extra de folga para cuidar de si. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer um curso, aproveitar para pegar a cesta e estudar mesmo, ir mais cedo para academia, gosto de caminhar, é uma coisa que me relaxa e é uma coisa que faz toda a diferença na minha qualidade de vida. Ela já tem essa tendência a ter um cachorro que ela seja dependente e o cachorro dela, né? Até porque o cachorro tem essa característica de troca, de ser dependente do dono, né? De querer muito carinho e atenção. Então a pessoa, quando ela tem essa tendência, ela emocionalmente ela tem uma falta, ela tem ali algum comportamento com o humano dessa forma, ela começa a substituir, né? Pelo bichinho de estimação. A companhia desses animais é uma delícia mesmo, não é? Mas qual o limite dessa parceria para que a pessoa não fique isolada socialmente? É saudável, né? Ter um bichinho de estimação e ter como companhia ali numa dependência emocional, desde que ela não saia da rotina dela, né? Ela deixar de viajar, deixar de fazer alguma coisa porque o cachorro não pode ir ou porque nesse lugar não aceita cachorros. Então, ela tem que dar um jeito assim de fazer com que o cachorro não interfira na vida dela. Se a pessoa se isola dos amigos, de pessoas, né, para ficar ali no mundinho dela com o cachorro, e não é o cachorro que está fazendo com que ela fique assim, ela já é assim. O cachorro, pelo contrário, ele está até ajudando ela de alguma forma. E claro, se necessário, a recomendação é procurar um especialista para entender essas emoções. É importante buscar ajuda até para entender, né, o que aquele cachorrinho ou aquele gato representa na vida dela que está substituindo um lugar, né, uma falta. Quando a gente fica mais velho, né, o que frequentemente as pessoas ouvem é não é mais idade de fazer isso, não é mais idade de fazer aquilo, seja um curso novo, seja mudar de profissão, seja realizar um sonho de infância, não é? Mas afinal, existe época certa para a gente fazer alguma coisa na vida? Tem um grupo de mulheres acima dos 50 anos de idade que prova que não. Elas fazem aulas de balé e jogam fora essa teoria de que depois de uma certa idade as pessoas só vivam do passado. Não, elas vão além e mostram também que o presente pode trazer realizações e benefícios para um envelhecimento mais saudável. Quer dizer, viver mais e melhor. Não tem mais idade. A idade está na cabeça da pessoa e no momento que ela quer. Porque pode ser que lá atrás, se ela fizesse aquilo, ela ia se culpar, ela ia achar que estava deixando de fazer uma coisa, de cuidar de um filho, de trabalhar. Então, o momento é a hora que a pessoa quer e consegue, quando ela lida bem com aquilo, com o desejo. Bruno De Luca não teve mais contato com Kaique desde o dia do acidente. Na última sexta-feira, o ator recebeu alta do hospital e Bruno teria manifestado para amigos a vontade de ir visitá-lo. Só que o apresentador só deve fazer isso se receber a permissão da família de Kaique. A família ela vai proteger o lado, né, que tá dela, né? No caso do Kaique, a família está apoiando, eles vão evitar quem não, supostamente, né, que é o que as pessoas pensam, e principalmente a família, que o Bruno não socorreu ou
quis deixar o amigo lá sofrendo. De acordo com a psicóloga, Bruno De Luca, ao que tudo indica, pode ter revivido alguma situação do passado no momento do acidente e, por isso, paralisou. Tudo teria acontecido de forma inconsciente. E ali ele paralisa, ele tem um choque, né? É exatamente um choque, é como se ele estivesse negando o que ele estava vendo. A negação é um comportamento de defesa da pessoa, é uma defesa psíquica. E a pessoa ela não consegue lidar com o tamanho sofrimento. Então, ela paralisa ali e ela não consegue fazer nada. Eu, como profissional, eu digo que o Bruno ele foi tão vítima quanto o Kaique. Uma pesquisa com pessoas que têm animais domésticos revela que a maioria delas prefere passar mais tempo ao lado dos pets do que com os amigos humanos. Mas, segundo os tutores, a companhia dos bichinhos traz paz ao lar e serenidade à vida. Isso é verdade. Agora, psicólogos e veterinários confirmam os benefícios dessa relação, mas também, Tice, advertem. É preciso estabelecer limites. Senão, essa amizade pode se tornar tóxica para as pessoas e para os bichos. É o que mostra a reportagem da Júlia Ballarini. Ela já tem essa tendência a ter um cachorro que ela seja dependente e o cachorro dela, né? Até porque o cachorro tem essa característica de troca, de ser dependente do dono, né? De querer muito carinho e atenção. Então a pessoa, quando ela tem essa tendência, ela emocionalmente ela tem uma falta, ela tem ali algum comportamento com o humano dessa forma, ela começa a substituir, né, pelo bichinho de estimação. A companhia desses animais é uma delícia mesmo, não é? Mas qual o limite dessa parceria para que a pessoa não fique isolada socialmente? É saudável, né, ter um bichinho de estimação e ter como companhia ali numa dependência emocional, desde que ela não saia da rotina dela, né? Ela deixar de viajar, deixar de fazer alguma coisa porque o cachorro não pode ir ou porque nesse lugar não aceita cachorros. Então, ela tem que dar um jeito assim de fazer com que o cachorro não interfira na vida dela. Se a pessoa se isola dos amigos, de pessoas, né, para ficar ali no mundinho dela com o cachorro, e não é o cachorro que está fazendo com que ela fique assim, ela já é assim. O cachorro, pelo contrário, ele está até ajudando ela de alguma forma. E claro, se necessário, a recomendação é procurar um especialista para entender essas emoções. É importante buscar ajuda até para entender, né, o que aquele cachorrinho ou aquele gato representa na vida dela que está substituindo um lugar, né, uma falta. As brigas no trânsito estão provocando agressões e muitas cenas de violência. Basta qualquer probleminha, um esbarrão, uma pequena fechada, os ânimos se exaltam e aquilo vai escalando. Muitas pessoas não pensam nas consequências dos seus atos. Tem casos de briga no trânsito que leva até a morte. Essa psicóloga alerta que estar dentro do carro sozinho pode causar a falsa sensação de poder. E o estresse leva a atitudes agressivas. A intolerância ao outro que está do lado de fora, ou que fecha ela, ou que tem alguma conduta, né, que desagrade, então faz com que a pessoa tenha aquela raiva e o poder, né? E aí ela parte para a agressividade maior do que o outro com ela. Em casos assim, o ideal é tentar manter a calma. Mostrando aí de uma forma que o homem ele é inibido de muita coisa, né? Você vê que nessa pesquisa mostra que eles têm a tendência a enxergar um desenho de uma expressão, né? Quando a expressão ela fala por si, né? Então eles podem demonstrar sim através da face, do corpo, porque o corpo fala.